Boa noite para todos. Hoje é a aula número 21 de um padrão de atado chamado XCADS. Possivelmente vocês devem ver algum vídeo do YouTube com a pronúncia chamando de XCADS, tá? Mas não tem problema, o importante é que vocês entendam que ela imita um inseto chamado Tricóptera. Recebe esse nome por características relacionadas a que na sua asa tem uma quantidade muito grande de pequenos pelos, iniciando a palavra trico, que significa pelos. Tá? Esse inseto ele na sua família de tricópteros, especificamente voltada para a pesca com mosca, para o fly fishing, são insetos de vida aquática. O que acontece é que os insetos, quando estão na sua forma adulta, eles vão fertilizar um setor do rio. Eles vão colocar ovos no rio. E esses ovos, quando tocam na superfície da água, eles afundam quase juntos, de modo que eles possam se aglutinar em algum momento no substrato do rio, no leito do rio. Então, esse inseto, assim que acontece a eclosão desses pequenos ovos, ele começa o seu ciclo de vida dentro de uma estrutura de proteção, porque ele é muito frágil. Ele não tem a estrutura do corpo dos últimos insetos que nós conversamos, que foram as efêmeras. Então ele precisa se proteger dentro de algum lugar, como se fosse um caramujo que tem que ficar dentro da sua casa. A tricóptera, ou o inseto, né? CADS, ele precisa ter esse período da sua vida protegido. Senão ele estaria tão vulnerável que ele seria devorado antes de poder atingir a sua forma adulta. No decorrer desse processo, ele precisa se realocar de casa algumas vezes. Ou ele precisa trocar o seu estojo de proteção. Então, quando eu for trabalhar com vocês o curso de entomologia aplicada à pesca com mosca, eu vou poder trabalhar esse tema com mais detalhe, mostrando imagens referentes ao ciclo de vida. Mas voltando ao padrão de atado, que eu vou fazer hoje, da mesma forma que a efêmera, esse inseto precisa sair do substrato do rio, sair do leito do rio e atingir a superfície. Ele pode atingir basicamente de duas maneiras, dependendo do bioma que ele está, do ambiente que ele está. Um rio em que tem uma dinâmica da água intensa, constante, a única solução dele é se jogar para atingir a superfície. Só que tem um detalhe nisso tudo. Ele é um bicho totalmente aleijado. Ele não é uma ninfa de efêmera que tem como nadar. Inclusive, hoje eu pude mostrar lá no grupo do Telegram, que é um grupo voltado especificamente para atado, eu pude mostrar duas ninfas. E essas ninfas que eu mostrei, que são de efêmera, né, são exóticas devido à sua coloração. E elas têm elas se agarram à rocha para que ela fique firme. Esse inseto, que é a CADS, ele tem seu estágio de vida como larva e não como ninfa. Em determinado momento, essa larva se transforma em uma pupa. E nesse caso, quando ela faz essa metamorfose, onde ela muda a sua forma física para poder se largar da sua casa, de onde estava protegida, ela vai ter que atingir a superfície, não como uma larva, mas como uma pupa,
aonde ela parcialmente, o seu corpo já sofreu um processo de metamorfose, diferente da efêmera que eu expliquei em aulas anteriores. O objetivo do atado de hoje é retratar a pupa no exato momento em que ela atinge a superfície. Ela tem que romper a tensão superficial da água, ela tem que encher suas asas de sangue, esticar, secar e voar. Então, nesse momento, da mesma maneira que acontece com a efêmera, é um bicho vulnerável, aonde vários peixes atacam sem perdão nenhum. É alimento fácil. Tanto lambari, como também tilápia, como também as trutas. Principalmente as trutas, no qual foi baseado esse padrão de atado que eu vou mostrar para vocês. Esse padrão de atado imita um inseto emergente. E para trabalhar com esse padrão de atado, nós vamos usar pela primeira vez no curso pelo. Tá? Esse pelo que está aqui se chama Elk Hair Cads, que é pelo de cervo, pelo de veado. Tá? Então ele tem características muito importantes. Uma das características principais é que ele é oco internamente, o que o torna ele cheio de ar e auxilia bastante na flutuação. Eu quero lembrar que ele não é totalmente oco. Tá? Eu vou aproveitar o momento que eu já expliquei isso na aula inicial do curso referente a pelos, mas eu vou replicar aqui a questão para poder relembrar aqueles que estão acompanhando o curso desde o início. Imaginem esse pelo que está aqui como se fosse um cano oco, tá? Por exemplo, como se fosse um cano de PVC. Internamente, ele não é totalmente oco, tá? Ele é preenchido como se fosse esponja. Então, imagina você pegar uma esponja, enrola essa esponja e coloca ela encaixada no cano. Você vai olhar para o cano e vai ter uma seção rígida, que é a sua estrutura circular, e internamente vai ter uma massa oca, que no caso seria como se fosse uma esponja. É o que proporciona a flutuabilidade desse material. Essa imitação de inseto emergente é X-Cads. Ele foi criado aproximadamente nos anos 80. Melhor falar assim, que fica mais claro. Então, pode ser considerado um atado recente, e não um atado secular, como o último que eu atei com vocês aqui, que comemorou agora, nesse ano, 100 anos de sua criação. Então, esse padrão de atado que usa esse material, chamado X-Cads, foi criado aproximadamente em 1984. Houve algumas variações de material, mas tudo com o objetivo de imitar um inseto emergente, ainda sem estar no seu estágio adulto. Em algum momento, posteriormente, ele vai se tornar adulto e vai voar para poder se acasalar, etc. e tal. Materiais usados, apresentei o primeiro, que é o pelo de Elk Hair Cads. O segundo material que eu vou apresentar, tá? É esse que está aqui, tá? É um material chamado Antron, tá? É um yarn, é um fio, é um cordão feito de um material sintético que vai ser utilizado para poder imitar, né, uma parte do corpo do inseto que ele descarta, né, para poder atingir a superfície. Assim que ele vai atingir a superfície, ele solta uma casca que estava envolvendo o seu corpo, o seu abdômen. Tá? E a pessoa que criou esse padrão de atado fez uso desse material com o objetivo de fazer uma imitação de um revestimento
que o inseto tem no seu corpo, que ele está soltando fora, ele está descartando. Ele está descartando porque dali em diante ele vai para a sua forma adulta e vai ter que voar. Tá? Essa cor aqui, também eu estou escolhendo essa cor aqui, está com o nome de tan, se eu não me engano é esse nome que está aqui, tan. Tá? Ele lembra um tom meio bege, porque realmente depois que o inseto solta essa casca que reveste seu corpo, não estou me referindo como exoesqueleto, tá? Em outros encontros nossos, eu me referi a você com relação a essa troca da metamorfose como um inseto tirando fora o seu exoesqueleto. Eu estou falando exoesqueleto, mas um professor me corrigiu. É exoesqueleto. É diferente. O que acontece é que ele realmente tem, assim que ele sai do seu casulo, assim que o inseto chamado caddisfly, ele sai do seu estojo de proteção, eu posso me referir assim, né? Ele está com a sua forma do seu abdômen macio, ele viveu a sua vida inteira dessa maneira, então ele precisa chegar na superfície, e ele é um bicho aleijado, é um bicho disforme, ele não tem como chegar na superfície nadando, como acontece com uma ninfa. Então o que acontece? Gases são criados no interior do abdômen desse bicho. E assim que ele se larga da sua proteção, ele começa a subir, flutuando, para poder chegar na superfície. É o seu ciclo de vida. E quando chega lá em cima, ele está estufado, né? Ele tem o seu abdômen dilatado. Por isso que em algumas imagens que vocês vão ver, ou fotografias e desenhos, né? Nós atadores fazemos o abdômen um pouco mais volumoso, um pouco mais gordinho. É o que eu vou fazer também. Então aqui eu vou ter a imitação da casca do bicho. E o outro material que eu vou usar, embora eu não goste de fazer uso, eu já havia explicado isso para vocês, é esse dubbing feito de antron. Antron é o mesmo material que está aqui. Tá? Ele é um material sintético e ele tende a ficar também um pouco estufado quando você trabalha e você faz o corpo do inseto. Então, basicamente, o material que eu vou fazer uso é esse, e depois eu mostro com mais detalhes com a câmera em close-up. Eu vou agora trocar de câmera para que nós possamos dar continuidade ao padrão de atado. Tá? E eu agora vou pegar o anzol que nós vamos trabalhar. Tá? Para facilitar também a visualização, eu estou pegando o anzol número 10, especificamente para mosca seca, para dry fly. Embora esse atado seja de uma imitação de um inseto emergente, eu estou trabalhando com o anzol de mosca seca, que é o recomendável. E também estou usando o anzol Anrex, do nosso amigo Bruno Repiso, que gentilmente enviou para eu apresentar aqui para vocês. Modelo FW 502, Dry Fly Light. Lembrando que a palavra light ali, leve, indica que esse material aqui, esse anzol é feito com arame de aço mais leve, para facilitar que permaneça flutuando. Embora o atado que nós vamos fazer retrate um inseto emergente, nós precisamos que ele flutue. Então essa imitação de inseto será atacado na superfície, da mesma forma que como se fosse uma mosca seca. Não é mosca seca, tá? Porque o seu abdômen fica submerso, né? Fica encharcado na água. E nós contamos apenas com a asa feita com elk hair para que ela possa flutuar. Com relação à cor que eu vou fazer uso, né, para fazer a montagem, eu posso usar uma cor clara também, tá? Uma cor que lembra, no caso aqui, muito a cor tan, tá? Vai ficar meio invisível e não vai destacar, não vai ficar chamando muita atenção. E vou seguir o mesmo princípio, não coloquei ponto nenhum marcando, né? Já está na hora da gente começar a parar de trabalhar com indicação
com pontos. Vocês já sabem como é que eu vou trabalhar. Vou apanhar meu aparato óptico aqui, né? A minha lente. Essa lente aqui, ela tem me ajudado bastante nas aulas. E vou respeitar a colocação do fio de atado afastado do olho do anzol. Indexei ele onde eu quero iniciar a colocação. Dei a segunda, terceira, quarta volta, levando já para trás. Tá? Então eu posso seguir aqui colocando volta por volta, lado a lado. Fica como opção você fazer assim ou não. Tá? E eu vou parar aqui rapidamente no meio da haste. Nós não vamos trabalhar com colocação da cauda da maneira que nós trabalhamos das últimas vezes. Tá? Então nós vamos fazer esse trabalho aqui da colocação da cauda cortando um pequeno pedaço do fio de Antron, do yarn. Tá? Geralmente eu corto aonde fica na dobra, né? Porque ele tende a fazer um calo ali. Então, para eu evitar a perda de material, desperdício com material, eu já corto ele deixando aproximadamente alguns milímetros ali para eu poder tirar e depois fazer uso dele já com a seção cortada. Vocês estão vendo um calo aqui. Esse calo apareceu porque ele estava naquela cartolina ali dobrado. É evidente que eu não vou usar esse material todo. Eu vou usar parte dele. Mas nada impede que eu inicie a colocação dele nesse momento. Tá? Com relação a quanto do material que eu vou fazer uso, eu vou mostrar para vocês. Estou seguindo aquela técnica de fazer a montagem diretamente sobre a haste do anzol. Já mostrei em aulas anteriores, né? Ao invés de eu revestir a haste do anzol completamente para depois revestir novamente, só para montar a cauda, eu estou evitando desperdício de fio de atado e também estou tendo melhor controle de volume do corpo, colocando a cauda diretamente sobre a haste. A medida que da cauda não é feita através da haste do anzol como da última vez, não. Tá? A medida é o seguinte, a gente vai ter que passar, né? A gente tem que passar dessa curvatura aqui, essa curvatura que está aqui, final do anzol, a gente passa a mesma medida que seria da ponta do anzol. Essa medida daqui da ponta do anzol. Então, para eu ter uma visão melhor, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a colocação mais alongada, né, um pouco além do ponto, certo? Vou fazer a primeira volta somente para poder, agora, com calma, colocar o material de atado sobre a haste do anzol e vou continuar colocando o fio de atado volta por volta e eu vou aproveitar também e vou levantar um pouco aqui, né? Eu vou levantar um pouco para que ele me ajude, né, a escorregar o fio de atado e ele vai travando o fio de atado na posição que eu quero, que é exatamente em cima da haste do anzol. Com relação até onde eu vou levar, eu já expliquei para vocês e eu vou respeitar exatamente aquilo que eu já expliquei em todas as aulas. Os atadores gostam de levar, né, alguns atadores gostam de atado para trás, aqui assim, mas isso faz com que a cauda fique arriada, tá? Que não seria mal nenhum para esse padrão de atado. Então nós já sabemos a medida qual é, tá? Nós já sabemos, eu tô tirando, porque nós já sabemos qual é a medida que vocês vão trabalhar. Meu objetivo foi didático, mostrar para vocês como é que eu faço a montagem e até onde eu levo o material, tá bom? O que eu estou fazendo? Eu estou soltando um pouco, porque agora eu tenho condições, né? Deixa eu dar mais duas voltinhas aqui. Pronto, eu tenho condições de deslizar, né? Eu posso puxar esse material aqui para frente, encurtando a cauda, né? Encurtando a cauda, eu vou puxando até que fique para trás a mesma medida do comprimento da ponta, tá? Eu vou usar uma pinça para explicar melhor isso. Vocês podem estar achando que eu tô medindo aqui a ponta do anzol e eu vou usar para medir a cauda. Não,
eu vou, eu vou, eu vou puxar a cauda até que essa medida que está aqui seja idêntica aqui, como está aqui agora. Então esse é o comprimento que eu vou usar. Coloquei a cauda exatamente na medida que eu quero. Se vocês fizerem o atado de vocês seguindo medida, vocês terão uma padronização nas moscas. Vocês vão atar 6 moscas com as mesmas medidas. As moscas estarão padronizadas. Agora que eu tenho a medida certa, eu posso levar o fio de atado até o local em que eu mostrei para vocês. Certo? O local que eu mostrei para vocês é o ponto aonde a haste ainda é reta. Quando a haste do anzol deixar de ser reta, certo? Quando a haste do anzol deixar de ser reta, eu vou parar de levar o fio de atado. E parei. Tá? E algumas pessoas, já expliquei em vídeos anteriores, o ponto de parada não é na farpa, ponto final. Tá? Então vamos parar com essa história de achar que o ponto de indexação é alinhado com a farpa do anzol. Ponto final, não é. O ponto de parada é feito aonde a haste do anzol deixa de ser reta e começa a ficar curva. Tá? Então, quem for meu aluno vai estar ciente que é assim que eu faço o meu padrão de atado. Mesmo esse bicho aqui sendo emergente, eu vou respeitar isso. Uma vez que eu tenho essa parte definida, eu posso me desfazer, eu posso cortar esse antron que está aqui. E como eu sei que ele vai voar, né, ele vai sair voando aqui, eu não quero perder esse pedacinho que está aqui, eu vou prender ele no meu recoplier, né, eu vou deixar ele preso aqui, olha aqui, ó, vai ficar preso no meu recoplier, vou colocar o meu recoplier aqui na minha bancada e eu não vou perder esse pedaço de material. E agora eu posso trabalhar com o antron, que não é um antron fácil de trabalhar. Né? Para trabalhar melhor um pouco com o antron, eu vou usar uma cera. Tá? Essa cera aqui eu já apresentei para vocês. Tá? É um bastão de um ox, né? Vem escrito assim. Tá? Talvez a pronúncia melhor seja essa, o ox, mas é uma cera, onde você vai poder impregnar um pouco o fio de atado para poder facilitar. Então é um hábito meu também evitar de trabalhar com a ponta do anzol para baixo, porque eu posso furar a minha mão ou eu posso arrebentar o fio de atado. Então o que eu faço? Eu viro de cabeça para baixo, né? Isso para quem tem a amostra que trabalha dessa maneira. Eu agora posso aplicar, né? Eu já mostrei em outros vídeos como é que se aplica. Eu só encosto, eu só faço esse movimento. Tá? Eu só encosto e puxo. Essa pequena quantidade que eu coloquei aqui é o suficiente para impregnar o fio de atado. Tá? Observem como fica depois a ponta da cera. Se você quiser usar uma cera mais rígida, você pode usar um bastão desse aqui de cera de abelha. Por exemplo, eu gosto de usar aquele que ele facilita o trabalho com antron. E esse estojo que está aqui me oferece uma variedade de cores do antron, de modo que eu possa colocar. Tá? Eu não vou trabalhar aqui com arame, não é necessário colocar um fio de arame no corpo da X-CADS, embora você possa colocar. Se for da sua vontade colocar um fio de arame, que seja um fio de arame muito fino para poder fazer a segmentação. Porém, a receita padrão da X-CAD não necessita que seja feito uso do fio de arame de cobre, ou fio de nylon, por exemplo. E a cor também, a variedade de cor é muito grande. Você pode fazer o corpo preto, marrom, laranja, amarelo, ou a mesma na própria cor chamada tan. No caso aqui, eu vou fazer numa cor que para mim está escrito aqui como Rusty, que é esse tom que está aqui, é um tom que lembra um laranja mais escuro. Tá? Eu já expliquei para vocês como é que eu tiro, né? Como é que eu faço para poder tirar o material de atado. Eu tiro uma pequena quantidade primeiro, está aqui,
tá? E com essa quantidade que eu tirei pelo pequeno orifício que tem no blister, é o suficiente para que eu possa trabalhar com pouca quantidade de cada vez. Eu sei que o vento está atrapalhando um pouquinho, mas eu tenho uma quantidade muito pequenina, suficiente para pelo menos eu começar a colocar ele preso. O objetivo é que seja um material sintético, que o Antron é um material sintético, ele não vai ficar aderido ao fio de atado, ele não vai ter uma aderência tão intensa no fio de atado como aconteceu nas últimas aulas que eu usei Ultra Fine Dubbing, especificamente para mosca seca, o ultra fino, Dubbing ultra fino. Esse aqui não, é de Antron. Então ele tende a ficar meio embolado mesmo, né? Vocês vão ver que ele vai ficar com essa característica. Uma vez que eu coloquei a primeira porção, levar com o dedo indicador, com o dedo mindinho ou com o dedo indicador que você queira, até que ele se aproxime da haste do anzol. Pronto, é o suficiente para que eu possa dar a primeira volta, né? Eu posso dar a primeira volta, a segunda, e o material está preso. Vocês devem ter visto eu desviando da ponta do anzol para evitar de arrebentar o fio de atado. Uma vez que eu estou com o Antron já fixado, né? Eu posso agora colocar o restante do material que eu vou fazer uso no corpo dessa mosca. Você pode colocar aos poucos, né? Você coloca uma porção, aí você começa a fazer o enchimento, né? Não façam muito magro, não, tá? É necessário que fique gordinho. Evita um volume muito grande agora, deixa para fazer volume depois. Observa que o Antron já está estufado, né? Usa-se Antron por essa questão, que ele vai ficar ali com essa característica, né? Pega mais uma porção. Essa porção que você que eu peguei aqui agora, eu posso, se eu achar que ela está muito grande, eu subdivido ela, né? em menores pontos, para que eu possa ter melhor controle da colocação. Lembrando que eu sou um atador amador, não sou um atador profissional. E como atador amador, eu tenho o hábito de colocar o dubbing de acordo com a necessidade que eu for fazer a silhueta do corpo do inseto. Tá? Então, o corpo do inseto ele é cônico, né? Como se fosse uma cenoura. Então, é necessário que você evita pegar porção grande como essa, tá? Você só vai perder o controle. Saiu sem querer. Então, já que saiu sem querer, eu vou continuar segurando aqui com a minha mão e vou tirando pequenas porções, o suficiente para que eu possa fazer o enchimento do corpo. Ele já está ficando cônico, né, devido à maneira que eu coloco o material, né? Eu coloco o material fazendo o enchimento. Observem como ele já está ficando cônico com facilidade. Né? Um atador profissional, por exemplo, ele não perde tempo fazendo isso. Tá? Ele tem tanta habilidade, ele tem tanta prática profissionalmente com o uso desse material, que ele coloca de uma vez só, uma única porção. Tá? E eu aqui estou atingindo o volume que eu quero. Né? Tudo isso colocando pequenas quantidades de acordo com a necessidade que eu tenho. Evita colocar quantidade muito grande. Se colocar quantidade muito grande, você vai perder o controle. Pronto, aí eu já tô com o corpo já com uma silhueta bastante interessante. Sobrou ainda um pouquinho de material aqui embaixo para mim. Lembrando que eu sempre deixo um material para poder embaraçar no outro. Né? Eu consigo, girando a mão sempre no mesmo sentido, os dedos no mesmo sentido, eu consigo unir um pedaço ao outro, né? Facilita muito o trabalho de colocação do dubbing. Possivelmente essa aqui vai ser minha última colocação. Tá? Muitas pessoas perguntam qual é a medida, em que ponto você deve parar. Tá? O ponto que você deve parar, a maioria dos mestres do atado, né? A maioria dos mestres do atado pede que você pare a colocação do dubbing, né? No corpo da XCADS
eles pedem que você pare nessa medida que está aqui, ó. É a medida do olho, mais um pouquinho, você deixa vazio. Tá? Você tem o olhal do anzol, então você deixa a medida do olhal. Se eu puxar para cá um pouco, vocês vão ver que tem uma medida livre suficiente. Essa medida aqui que eu vou usar para poder trabalhar. Tá? Eu vou trabalhar com a colocação. Eu vou agora guardar o estojo, né? Tem um pouco de material saindo aqui, né? Eu estou colocando de volta, né? Aqui, eu estou colocando de volta. E agora eu posso colocar afastado de mim aqui um pouco. Tá? Eu aqui agora posso trabalhar com vocês a colocação do pelo. Observem como está. Já fiz bastante uso dessa pequena placa aqui. Aqui é o couro do animal mesmo. Esse couro aqui ele é tratado. Inclusive ele é raspado. E vocês podem ver que ele tem uma boa espessura. Deve ter aproximadamente 4 milímetros de espessura do couro. E eu sempre vou tirando aqui e mantenho uma parte do pelo preso, né? Que eu não preciso tirar o pelo daqui, eu preciso cortar. Observem também que ele tem um subpelo que eu vou descartar. Lembra muito dubbing, né? Vocês devem estar vendo aqui uma pequena, né? Um pequeno pelo. Eu tô aqui puxando, né? Esse aqui é chamado underfur, ou no caso é chamado de subpelo, tá? Então eu preciso tirar uma certa porção. E todos os meus amigos perguntam qual é a porção que eu vou tirar. Então, para tirar essa porção que está aqui, geralmente eu tiro a abertura do gap, né? Esse vão que está aqui, né? Essa abertura que está aqui, eu estou colocando o anzol aqui pertinho, para que vocês possam ver que eu vou tirar uma porção equivalente à abertura do anzol. Isso vai dar uma porção suficiente para poder fazer a asa. Alguns atadores que têm mais experiência, né, eles não usam, eles preferem fazer uso da agulha, né? Com essa agulha que está aqui, ele vai encaixar aqui e vai tirar uma determinada porção que ele queira, né? Que ele separa com a agulha uma determinada porção que você queira fazer uso. Requer prática para que você crie esse hábito de encaixar a agulha, visualizar e depois você vai separar o material e você vai pinçar ele, né? Da maneira que eu estou aqui agora, eu separei e eu pincei o material que eu vou fazer uso. Observem que esse material que está pinçado aqui, na minha mão, eu vou até passar o anzol aqui nele, para que você possa ver, né, a medida. Pronto. Eu passei um anzol de leve, para que eu possa ter uma ideia da medida que você pode fazer uso, né? Você passa o anzol pelo pelo e passa aquele pelo pela quantidade que você quer, enchendo o vão, enchendo o gap do anzol, né? Você enche o gap do anzol. Fica um pouco difícil visualizar por aí, tá? Mas eu vou trabalhar usando uma porção, seguindo essa metodologia, essa medida, tá? Eu posso fazer isso direto no olho, ou usando um anzol para poder medir, tá? Agora eu vou usar a tesoura de pelo, tá? A tesoura de pelo se difere, né, de algumas tesouras que quando você passa a unha, né, um lado da lâmina é liso, né, e o outro lado da lâmina tem uma pequena recartilhadinho, é todo serrilhado, tá? Então vocês podem fazer uso, né, vocês podem comprar uma tesoura de uso genérico, que é essa aqui, né? Essa aqui ela é lisa dos dois lados. Quando você começar a cortar, às vezes escorrega um pouquinho.
ou você pode comprar uma tesoura específica para pelo. Pronto. Cortei o material está aqui, as pontas estão todas desalinhadas, tá? É bastante comum ficar desalinhado dessa maneira, porém eu vou trabalhar agora aqui a parte de baixo. Essa parte de baixo que está aqui, ela está repleta de subpelo. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar o botiquim aqui, eu vou passar a agulha para poder tirar esse subpelo, né? Você pode puxar. Esse momento tende mesmo a ficar um pouco sujo, né? Você vai cair o material. Tá aqui, no meu caso está voando por causa do ventilador, tá? Então eu tenho aqui o pelo que eu vou fazer uso, e eu tenho uma ferramenta chamada Hair Stacker, tá? Que é uma ferramenta que tem como objetivo me ajudar a alinhar o pelo. Então o Hair Stacker lembra uma pequena corneta, tá? Então existem umas que são mais estreitas, né? E existem algumas que são um pouquinho mais largas, né? O furo de dentro, tá? Então eu vou usar, por exemplo, essa aqui que é menorzinha. Eu vou colocar aqui para mim, né? E você tem aqui aonde ela encaixa, que é a base metálica, tá? Encaixou, e você coloca os pelos de cabeça para baixo, com as pontas apontadas para o interior da corneta, tá? Você coloca aqui, apontando para a corneta, aponta e bate ele, bota ele apoiado. Deixa-me mostrar melhor, tá? Como é que vocês vão fazer para poder bater, né? Eu vou usar a minha mesa, eu não vou usar a caixinha. Em vez de bater assim, né, com ele alinhado dessa maneira que está assim, vocês vão bater com ele inclinado, dessa maneira que está aqui, sobre uma superfície dura. No meu caso, eu vou usar a minha estação de atado. Então, em vez de você bater com ele em pezinho, na vertical, você vai bater com ele inclinado, mais ou menos uns 45 graus, para que você tenha a possibilidade de alinhar as pontas do pelo e já colocar elas caídas, encostadas, numa das laterais lá do cano, né? Pronto. Eu mantenho ele na posição inclinada, do jeito que eu peguei. Agora eu vou deitar ele nessa posição que está aqui, tá? Eu vou até virar ele ao contrário, que fica mais fácil de explicar, tá? Então agora eu vou tirar ele da base. Espero que o vento não desalinhe tudo. E eu vou pinçar essas pontinhas aqui, ó. Eu vou pinçar as pontas. Pronto. Pincei as pontas. Tá? Então as pontas estão alinhadas, elas foram agrupadas, alinhadas, e eu agora estou pinçando as pontas. E aqui ficou tudo desalinhado aqui em cima. Não estou preocupado com isso. Lembre-se que isso aqui é um pelo que tem uma curvatura natural. Então, naturalmente, esse pelo vai ficar curvo. Então, para que você coloque ele melhor possível sobre o corpo da mosca, né? Você pode colocar de modo que ele fique curvo, né? Côncavo para cima, para quando eu apertar os pelos, eles abrir, né? Ele vai fazer um flare, ele vai abrir, ele vai ficar espigado, né? E ele vai ficar espigado e curvo para trás, tá? Então eu já sei qual é a posição e eu vou agora medir, tá? A medição é feita da seguinte forma. A medição é feita de modo que a ponta da asa passe do corpo pouca coisa aqui, ó. Então você pode usar essa parte que está aqui da cauda como referência da ponta das asas. Então você pode colocar ela na posição que você quer, né? No visual. Não leva a asa para trás, que está errado colocar a asa para trás, tá? Você não pode colocar ela muito curta também. Então você coloca ela nesse ponto de referência, tá? Tu veja que fica um pouco antes da curvatura final do anzol, fica um pouco depois da parte reta da haste do anzol. Você coloca nessa posição e troca de mão,
tá? E você tem os pelos colocados na posição que você quer, tá bom? A primeira volta que você vai fazer, tá? Você vai fazer suave as duas primeiras voltas, tá? Primeira, segunda volta, suave, só com o pelo do bobbin, com o peso do bobbin que eu estou fazendo uso, tá? É o suficiente para poder colocar ele alinhado na posição que você quer, tá? Agora eu vou levantar o fio de atado para cima. Esqueci de explicar. Essas duas voltas que eu dei, eu dei duas voltas levando o fio de atado para frente. Eu não fiz as duas voltas com ele indexado no ponto, não. Tá? A primeira volta indexou, a segunda volta foi um pouquinho mais à frente. Eu poderia até fazer uma terceira volta se eu quisesse. Mas observe que eu andei com o fio de atado. Tá? O fio de atado, as três voltas, eles não foram colocadas indexadas no mesmo lugar. Eu agora vou levantar o fio de atado, eu vou manter o fio de atado para cima e agora eu vou esticar ele. Observa como o pelo vai abrindo. Tá? Pronto, eu agora já dei a pressão que eu queria. Né? Agora eu vou dar umas 3 voltas indexadas aqui. É o suficiente para que eu possa agora rebater. Né? Eu posso agora rebater esse conjunto aqui para trás e levar o fio de atado para frente. 1, 2, 3. Eu estou fazendo um calo aqui. Tá? Eu estou fazendo um calo. Embaixo desse pelo todo aqui, eu estou fazendo um calo. Observem o calo que eu estou fazendo. O objetivo desse calo aqui, tá, é fazer com que o pelo fique em pé. Como se fosse um pequeno topete. Eu agora sim vou puxar esse topete para frente e vou travar de vez o fio de atado aqui atrás. Pronto, agora eu estou com o fio de atado travado, com várias voltas que eu queira dar. Pronto. Está feita a Elk Hair Cats. Eu agora só estou ajeitando o pelo, de modo que o pelo fique para cima do corpo. Eu estou puxando o pelo das asas para que ele fique para cima do corpo. Que ele é assim que ele vai funcionar para mim. Tem um fiozinho tem um pelinho aqui perdido. Cortei. Agora eu vou fazer um corte. Eu vou fazer o corte inclinado, tá? Você vai segurar o conjunto e vai fazer o corte inclinado. Pronto. Dessa maneira que está aqui. Se você achou que ficou algum pelo fora de posição, você pode agora, com calma, usar a tesoura, né, e cortar o pelo excedente que tiver aqui. Né? Ele ainda não está totalmente travado, tá? Ele ainda vai ficar travado, tá? E ele vai ficar travado no exato momento em que eu colocar a resina. Tá? Eu vou colocar uma resina que ela é penetrante, né? Essa resina que está aqui, é o chamado Red Cement, tá? Ele é bem líquido, tá? Ele é bem líquido, ele é penetrante. E depois que ele seca, ele ajuda a colar esse conjunto todo aqui. Eu posso tirar o excesso, né? Deixa-me mostrar no vídeo. Deixe-me mostrar no vídeo. Eu vou tirar o excesso do pincel. Evite chegar com muito material. E aqui você aplica diretamente no fio de atado. E aqui agora que eu passei cola, eu vou fazer a finalização. Algumas pessoas gostam de fazer a finalização primeiro e passar cola depois. Eu gosto de fazer agora. Eu posso finalizar usando o nó usando a ferramenta de Whip Finish. 4 voltas é o suficiente, no máximo 5. Pronto. Agora eu vou reforçar um pouquinho, fazendo mais um Whip Finish aqui. Pronto.
já está reforçado, puxa as asas para cima, leva as asas para a parte de cima do corpo, e agora você pode finalizar fazendo uma pequena puxadinha aqui, ó, é o suficiente para poder fechar o whip finish, tá? Fechar o nó. O nó está finalizado e agora é uma questão apenas estética, tá? É uma questão estética agora. Eu vou cortar o fio de atado e agora eu vou fazer um ajuste estético da cabeça da mosca. Essa mosca tem a cabeça pronunciada mesmo. Tem 2 pelinhos aqui que passaram para baixo. Eu estou cortando fora esses pelinhos. Agora eu estou fazendo um corte de ajuste da cabeça, de formato. É apenas estético agora. Agora é uma questão só estética. Tá? Vocês podem fazer o corte do jeito que vocês quiserem. Para mim está muito bom. O objetivo agora é quando essa mosca tocar na água, né? Quando ela tocar no espelho d'água, ela vai estar com as asas abertas. E essa asa que está aqui em cima é que vai segurar ela vai fazer ela ficar na superfície, evitar que ela afunde. Porém, como ela é imita um inseto emergente, né? Tanto a cauda quanto o corpo vai tender a ficar encharcado de água, né? Então, no próximo arremesso que você der, possivelmente ela vai tender a afundar com mais facilidade. Então, para melhorar essa questão, para minimizar esse que fica encharcado, cada vez que você fizer um arremesso e você derivar essa mosca, né, no próximo arremesso você faz 2 false casts, que vai ajudar a expurgar a água que ficou absorvida na mosca. Então, estamos aí com o atado da Elk Hair Cads e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só colocar aqui embaixo no YouTube uma pergunta que eu vou ter a satisfação de responder.